o abdômen agudo perfurativo. Para mim é um dos mais fáceis, tá? Então esse aqui é aquele que você está no plantão e você, se for para chegar algum, que seja um perfurativo. Porque a gente dá diagnóstico rápido, opera, resolve e pronto. Não fica enrolando lá no pronto-socorro, dependendo de um monte de gente, né? Então conceitualmente o que é? É uma perfuração de uma víscera oca. Tá? Então qualquer víscera oca perfurada no abdômen vai ser chamado de abdômen agudo perfurativo. Tá? Então, o que pode perfurar? Causas, etiologias. Número 1, úlcera péptica. Né? Então, úlcera péptica, gástrica e duodenal. Eu fiz também a nossa primeira live de conteúdo. Né? Então, foi uma live de úlcera péptica. A gente falou, inclusive, várias coisas de tratamento cirúrgico, até de síndromes pós-gastrectomias. Então, você tem lá também. Então, úlcera péptica é a principal causa de abdômen agudo perfurativo. Gástrico ou duodenal? Aquela velha pergunta, né? Quem tem mais? Quem tem mais é a duodenal. Mas quem tem mais chance de perfurar é a úlcera gástrica. Cuidado com essa pegadinha. Por quê? Por causa da posição. Lembra da posição da úlcera. A úlcera duodenal costuma ser na parede posterior do duodeno. O duodeno já é retroperitoneal e ela é na parede de trás do duodeno. Então, quando ela começa a corroer a mucosa, ela vai acabar pegando um vasinho. Ela está no retroperitônio, ela não perfura em peritônio livre. Então, ela pega um ramo da gastroduodenal, um ramo da pancreato duodenal superior e sangra. Então, a úlcera duodenal costuma dar hemorragia digestiva alta, que é outra síndrome, né? Não é abdômen agudo também, não vai confundir. Abdômen agudo hemorrágico, quando tem sangue livre na cavidade, é diferente de hemorragia digestiva, quando você tem sangue dentro da luz. Então, a úlcera duodenal, como é na parede de trás, e o duodeno é retroperitoneal, ela causa hemorragia, hematêmese e melena. Agora, a úlcera gástrica, não. A gástrica costuma ser na parede anterior, da frente. O estômago já é intraperitoneal. Você sabe disso. Você entra lá na cirurgia, você já dá de cara com o estômago. E se ela é na parede anterior, qualquer corrosão que acontece na parede, ele perfura em peritônio livre. Então você vai ter toda a clínica de peritonite. Então a úlcera gástrica, ela é menos comum que a duodenal, mas ela tem mais chance de perfurar. Tá? Então aí a gente tem que lembrar daquela classificaçãozinha da úlcera péptica, tá? Então só um minutinho. Vou tomar uma aguinha aqui. Lembra daquela classificaçãozinha da úlcera péptica, lá na classificação de Johnson, né? Lembra das posições. Isso vai ser importante na hora da gente tratar a úlcera, tá? Lembra que a úlcera gástrica, ela costuma estar sempre na mesma posição, que é na classificação de Johnson. Então, por isso que eu gosto dessa classificação, porque ela faz sentido para nós na prática. Lembra? Johnson tipo 1 é aquela úlcera na pequena curvatura do antro. O 2 é a úlcera dupla, pequena curvatura do antro com úlcera duodenal. O 3 é aquela úlcera gástrica lá no finalzinho, pré-pilórica, no finalzinho do estômago. Sempre a gente encontra essa daí perfurada. O 4 é aquele lá em cima na transição esôfago-gástrica, também na pequena curvatura. Tá? Então lembra disso, que o 2 e 3 era associado à hipercloridria, à hipersecreção de ácido, e o 1 e 4 era o normocloridria, que o problema mais era na defesa, na mucosa, no muco, no bicarbonato, que era mais reduzido do estômago. Então qualquer acidez já lesava. Então por que eu estou dizendo isso aqui de novo? Estou dizendo porque quando você encontrar uma úlcera perfurada, e ela tiver na classificação de Johnson, é um Johnson 1, um Johnson 3, um Johnson 4, você vai fazer o quê? Você vai entender que aquilo é uma úlcera péptica. Né? E úlcera péptica, hoje, a gente trata como? Com inibidor de bomba de próton, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol e erradicação do H. pylori. O que você vai tratar lá é somente a perfuração. Então a gente vai ver no final da aula que o tratamento vai ser sutura. Agora, se por acaso você tiver uma úlcera perfurada e ela estiver fora da classificação de Johnson, você encontra uma úlcera na grande curvatura, uma úlcera lá em cima no fundo gástrico, na parede posterior, uma úlcera grande de 4 centímetros. Você começa a achar esquisito, porque isso pode não ser uma úlcera péptica, mas sim um câncer gástrico ulcerado. E nesse momento é melhor tirar. Aí a gente vai para a gastrectomia. Tá? Então, lembra daquela aulazinha nossa de úlcera que vai ser determinante no tratamento aqui. Então, a principal causa de abdômen agudo perfurativo é úlcera péptica. Tem outras causas? Tem. Por exemplo, um divertículo perfurado, um corpo estranho. Então, a paciente engoliu um espinho de peixe, perfurou o intestino. Né? Um palito. Né? No plantão, todo mundo já pegou isso aí, uma perfuração
Né? Você vai dar diagnóstico etiológico, perfuração por palito no delgado? Não. Você vai dar o diagnóstico sindrômico, abdômen agudo perfurativo, e vai indicar cirurgia. A gente vai ver que a gente não vai ficar galinhando lá no pronto-socorro, não. Você tem que determinar, tem que operar, posso dar alta ou deixo em observação para reavaliação. É muito objetivo e direto. Tá? Então, pode ter uma perfuração por uma doença inflamatória intestinal, tem perfuração por outras doenças clínicas, mas perfuração de víscera oca. E como é que chega esse paciente? Se perfurar o estômago, vai cair suco gástrico na cavidade. Se perfurar o duodeno, vai cair bile, pode cair bile. Se perfurar o delgado, vai cair suco entérico, o cólon, vai cair fezes. Então, tudo isso irrita muito o peritônio. Então, esse paciente, para perfurar, ele começa a esquemiar. Vamos pensar na úlcera. Ele vai esquemiando a mucosa, a submucosa. O doente da ulceroso, ele sente dor. Na hora que perfura, ele sente uma dor súbita, intensa, que se difunde rapidamente. Então, o abdômen agudo perfurativo, o paciente sempre sabe o horário da dor. Acorda ele à noite, ele sabe o horário. Não é aquela dor insidiosa do inflamatório que vai aumentando, que tem hiporexia e depois se localiza. Não. Então, pacientes que têm dor súbita, você tem que pensar em abdômen agudo perfurativo. É uma das causas de dor súbita. E ele vai demorar para chegar no pronto-socorro? Vai tomar dipirona em casa? Não. Ele vai rapidamente no pronto-socorro, porque a dor é intensa. O paciente rapidamente se generaliza e vai ter peritonite. Então o paciente vai chegar muito rápido, questão de horas no pronto-socorro. Então pensa isso, a apendicite normalmente pode demorar dias. A úlcera perfurada não, questão de minutos a horas, depende do acesso dele. Então dor súbita, difusa, intensa, nota 10 em 10, que chega rápido no pronto-socorro. Aí você vai examinar esse paciente. Como é que ele está? O famoso abdômen em tábua, peritonite difusa. Então você vai fazer a descompressão brusca positiva em todo o abdômen. Ele pode ter contratura involuntária. Você fala para ele, relaxa o abdômen. Ele não consegue, fica duro, abdômen em tábua. Ele costuma ter uma posição antálgica. O que é posição antálgica? Posição antálgica é uma posição que melhora a dor, antálgica. Lembra lá na pancreatite, ele joga o tronco para frente, a prece maometana. Na apendicite faz uma escoliose para a direita. E na úlcera perfurada? Na úlcera perfurada, sabe qual que é a posição antálgica? É ficar quieto, é não se mexer. Fica lá posição fetal. O paciente fica na maca no cantinho ali, quietinho. Qualquer mexida nele, você vai levar ele no raio-x na maca lá, trepidando, ele reclama. É totalmente diferente de um paciente com cálculo renal, por exemplo. O paciente com cálculo renal tem muita dor também, mas como é que ele fica no pronto-socorro? Você já teve crise de cálculo renal? Ele fica para lá e para cá, ele atrapalha, ele reclama, ele é aquele paciente que incomoda o pronto-socorro inteiro, ele quer um analgésico o tempo todo. Esse cara não está com perfurativo, o do perfurativo fica quieto, ele tenta reclamar ali, mas não consegue nem falar alto. Tá? Então, posição antálgica, parado, a posição fetal. E no exame clínico ali, no exame físico, você pode ter um sinalzinho. Lembra do famoso sinal de Joubert? O que era o sinal de Joubert? Você vai fazer a percussão na região do hipocôndrio direito. Como é que está normalmente essa percussão? Ela está maciça por conta do fígado. Tá? Agora, quando tem ar, quando tem pneumoperitônio, ele perde essa maciez. Então, a perda da maciez ou até o timpanismo na percussão do hipocôndrio direito é o chamado sinal de Joubert. É um sinal clínico, é bom você pesquisar em todos os pacientes. Isso não vai indicar cirurgia direto, mas é mais uma coisa para você pensar. Mas cuidado com uma pegadinha, pessoal. Vou dar uma diquinha de prova aqui para vocês. Existe um sinal de Joubert positivo que não é pneumoperitônio. Tá? É um sinal de Joubert que ele está positivo, ele perdeu a maciez. Mas é porque tem um paciente que nasceu com uma variação anatômica e o cólon dele passa por cima do fígado, entre o fígado e o diafragma. Então, na hora que você percute, você está percutindo o cólon, que tem gás. Então, ele dá um Joubert positivo. Isso chama sinal de Chilaidite. Anota aí, Chilaidite. Tá? Então, isso daí é um falso pneumoperitônio. Quando você faz o raio-x, tem um pouco de ar, mas você vê que ele está dentro do cólon, tem austrações. Tá? Então, essa aí, diquinha de ouro. Isso aí muita gente não sabe, não está no livrinho aí, na apostilinha de vocês, provavelmente. Hein? Sinal de Chilaidite. Tá? Então, é um Joubert positivo que não é pneumoperitônio. Então, você chegou para esse paciente.
Às vezes ele já tem um histórico de ter tido úlcera, ou ele tem aquele histórico clássico de anti-inflamatório, né? O ortopedista operou, né? Cadê os ortopedistas aí? Deixou o paciente lá com anti-inflamatório 30 dias sem protetor gástrico, o paciente chegou perfurado, né? Tabagista, etilista é comum, ou já tinha H. pylori antes. Então esse doente aí chegou, dor súbita, difusa, intensa, chegou rápido no pronto-socorro, o paciente está quieto, o abdômen em tábua, sinal de Joubert positivo, o que você vai fazer com esse doente? Como é que a gente confirma que realmente está perfurado? É com bom e velho raio-x. Tá? Então eu tenho visto hoje, todo mundo pede tomografia. Tomografia é maravilhosa para uma série de coisas, mas esse paciente não precisa, a gente sempre resolveu ele com raio-x. Né? O pneumoperitônio na tomografia é até difícil de ver, viu? Não é uma coisa fácil ver pneumoperitônio na tomografia, não. Porque você vai tendo os cortes, né, no sentido horizontal, e quando você troca do tórax para o abdômen, o diafragma ele não é reto, né? O diafragma é uma cúpula que se insere um pouco mais em cima anteriormente e mais baixo posteriormente. Então chega um certo momento que você vê tórax e abdômen no mesmo corte. E no tórax tem ar no pulmão, então você saber se está no tórax, se está no abdômen, é um pouquinho difícil para quem está começando. Né? Então a gente faz uma manobrinha lá na máquina, na tomografia, que você pede, você vai lá e faz uma janela de pulmão no exame do abdômen, fica tudo branco. É só você mudar um botãozinho lá na máquina da tomografia, tem que ir lá fazer o exame junto com o paciente, tá? Tem que ir lá, senta do lado do técnico e fala assim, tá cortando aí? Vamos fazer uma janela de pulmão no abdômen. Não é para ver órgão nenhum, mas como tudo fica branco, o ar fica que cor? O ar é preto. Aí você vê claramente se tem ar fora de alça ou não. Então, outra diquinha de ouro prática para quem está lá no pronto-socorro. Isso no trauma é muito bom também, tá? Você está cortando a tomografia, fala, vamos fazer uma janela de pulmão no abdômen. É só fazer na máquina, não muda nada lá no paciente. Mas não precisa tomografia. O velho raio-x do abdômen agudo. Quais são os raios-x? Tórax em PA, abdômen em pé e deitado. Então, aqui... onde é que eu vejo o pneumoperitônio, o gás no abdômen? É no raio-x de abdômen? Não, pegadinha. É no raio-x de tórax. Por quê? Porque eu tenho que ver a cúpula diafragmática. Então o raio-x de tórax em PA me desenha as cúpulas diafragmáticas e você vai ver se tem ar abaixo do diafragma ou não. Então o pneumoperitônio, apesar de estar no abdômen, é visto no raio-x de tórax. Tá? Ah, professor, meu paciente está muito mal. Ele não consegue ficar em pé para fazer o raio-x em PA. Então o que eu faço? Você faz o raio-x em decúbito lateral esquerdo, deitado, de lado esquerdo, com raios horizontais. Na hora que você põe ele de lado, o ar sobe. Então a gente faz isso no obstrutivo e faz isso no perfurativo. É uma maneira da gente conseguir lidar com esse doente que não fica em pé. Então apareceu o pneumoperitônio, acabou. O paciente está com peritonite, com pneumoperitônio, tratamento cirúrgico, laparotomia exploradora, tá? Vai direto para a cirurgia, é uma emergência. Não pode passar para o próximo plantão esse, não pode. Tá? Não tem tratamento clínico para úlcera perfurada, não tem. Certo? Então, não adianta você fazer nada, joga imediatamente. Ah, estou num lugar que não tem jeito de operar, transfere. Vaga zero. Esse paciente é uma emergência, tá? Então, agora, eu acho que tem pneumoperitônio, mas não sei. Pode ser que ele tenha úlcera perfurada e eu não veja o pneumoperitônio no raio-x? Pode. Eventualmente ele pode perfurar e o epíplon vai lá e tamponou. Aí saiu tão pouquinho ar que nem aparece no raio-x. E aí, o que a gente faz? Olha a engenhosidade do plantonista, do cirurgião. Vamos fazer o seguinte, então. Já que ele está tamponado, eu quero ver o pneumoperitônio. Me dá segurança, eu vou para a cirurgia. Vai que eu abro essa barriga e não tem nada. Aí fala, puxa, abriu à toa essa barriga? É possível isso, laparotomia não terapêutica, laparotomia branca, não é nenhum demérito, tá? Então, os serviços bons de cirurgia ainda tem um número de laparotomia branca não terapêutica. Mas, a gente, se tiver o pneumoperitônio ali, te dá mais segurança. Então, o que você faz? Olha que interessante. Passa uma sonda nasogástrica, passa a sonda, vai lá no raio-x, pega um frasco de soro de 1000 ml, joga fora o soro, fica só com o frasco. Conecta na sonda, vai lá e pum, aperta de uma vez esse frasco. E aí vai entrar ar dentro do estômago e vai destamponar. Aí você bate o raio-x. A gente chama isso de raio-x insuflado. Então passa a sonda e injeta ar. Aí aparece o raio-x e você vai tranquilo para a cirurgia e não tem problema nenhum. Tá? Então, o tratamento vai ser laparotomia. Existe um sinal, pessoal, esse é para os mais avançados aí, tá? O cara que quer ser cirurgião mesmo, que já está na residência de cirurgia, eu sei que tem muito residente que me acompanha também. É possível
Agora eu quero que você comece a treinar aí no pronto-socorro, tá? É possível você olhar um raio-x de abdômen e ter um sinal indireto de que ele tem pneumoperitônio. É possível. Chama sinal de Higler. Olha só, esse também é para os avançados, né? Então aqui comigo é grau de profundidade. O que é o sinal de Higler? Quando você tem ar no abdômen, as alças intestinais, eu pego uma alça de intestino, já existe ar dentro da alça. Se você tiver ar também fora da alça, isso funciona como um duplo contraste. Então a parede da alça fica desenhada, fica muito esbranquiçada. Então a imagem é muito característica, parece um exame contrastado. Parece que alguém desenhou com a canetinha ali a alça de intestino, de tão espessa, de tão desenhada que ela está. Você está vendo o ar? Não. Você está vendo um sinal indireto, que é o sinal de Higler, que provavelmente tem ar fora de alça. Então, procura ver os próximos casos que você encontrar de pneumoperitônio. Olha o raio-x de abdômen. Vê se as alças não estão totalmente desenhadas. Parece que alguém pintou elas ou que tem um contraste ali dentro. Isso é porque tem ar dentro e tem ar fora. Sinal de Higler, se cair essa questão, a maioria erra, tá? Tenho certeza disso. Então, você foi para a cirurgia. A perguntinha que eu recebi hoje. Pode operar por vídeo? Pode. Quer operar por vídeo? Pode. Quando que você não pode operar por vídeo? Eu não posso operar por vídeo. Isso para qualquer questão, tá? Contraindicação absoluta de operar por vídeo. Instabilidade hemodinâmica. Não pode, está proibido. Paciente instável não pode fazer pneumoperitônio. Tá? Depois eu vou discutir isso com você também, está na nossa programação do nosso curso lá. Né? Quando a gente vai falar sobre o pneumoperitônio, porque cai na prova. Tá? Então, quando você joga ar dentro da cavidade para fazer o pneumoperitônio, CO2, cirurgia por vídeo, que você está acostumado a ver aí, eletiva, você tem uma série de repercussões hemodinâmicas. Uma delas é uma queda importante do débito cardíaco. Tá? Então, você já tem uma queda de débito cardíaco natural da cirurgia. Se o cara está instável, você não pode fazer isso. Você pode piorar o grau de choque dele e pode não resistir. Então, nenhum paciente instável pode operar por vídeo. Se ele está estável, pode. Então, o que você vai fazer daí? Você vai ter que, primeiro, lavar toda a cavidade, seja aberta, seja por vídeo. Né? Aí nós vamos lá e tratar a úlcera. É uma úlcera dentro da classificação de Johnson? Então, ok. É uma úlcera péptica. O que a gente vai fazer? Pega o bisturizinho e debrida a borda. Aquilo lá está isquêmico. Você não vai dar ponto em lugar isquêmico. Para dar certo qualquer ponto tem que estar bem vascularizado. Então você vai limpar aquela bordinha da úlcera até que ela sangre vivamente, aquele sangue de vida mesmo. E essa bordinha que você tirou, você manda para anatomopatológico. Aproveita. Vai que é um tumor. Tá? Então, reviveu as bordas ali, o que a gente vai fazer? Sutura, que é a ulcerorrafia. Tá? Então tem lugar que faz em um plano, tem lugar que faz em 2 planos, isso não vem muito ao caso. O importante é que a mucosinha fique para dentro, ele fique bem coaptadinho ali. E cuidado, pelo amor de Deus, não vai me dar ponto e pegar a parede lá de trás, hein? Coisa de R1, hein? Dá ponto na parede, ele junta e fecha o duodeno do paciente lá. Não, pelo amor de Deus. Hein? Por que eu estou dizendo isso? Porque não é tão fácil assim, não. Aquela região, ela fica toda calosa, fica tudo deformado. Quando é na região pré-pilórica, perto do colédoco, cuidado, tá? Então tem que ter cuidado ali, cautela. Está cheio de fibrina ao redor, então fica meio sangrativo. Às vezes a cápsula do fígado está grudada. Na hora que você descola, sangra o fígado. Então, cuidado. Lava bem a cavidade, tira toda aquela fibrina, faz a sutura. Pode fazer por vídeo? Pode. Desde que você faça o mesmo procedimento. Não vai fazer só porque você está falando que eu faço porque eu quero ser melhor. Não. O importante é o doente. Tá? Se você for fazer uma cirurgia e não vai ficar tecnicamente perfeita, converte. Sem orgulho. O importante é que o doente fique bem. Fez a ulcerorrafia, o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de colocar um PETzinho, né? Então chamado PET de Graham. A gente vai lá e coloca o grandiomento por cima. Na verdade, o PET de Graham foi descrito não para cobrir mesmo a sutura, mas para ele participar da sutura. Quando você passa o fio numa região friável, ele pode rasgar o tecido. Então o Graham bolou o seguinte: vamos colocar uma gordurinha aqui do epíplon dentro, e aí o ponto, a gente utiliza essa gordura para fechar o buraco. Né? Mas hoje em dia a gente faz a sutura direto e coloca uma gordurinha ali por cima, só para aquilo aderir mesmo e garantir que aquilo lá não vai fistulizar. E aí como é que a gente faz um teste? Esse é boa, hein? A gente faz um teste para ver se realmente deu certo ou se está vazando alguma coisa. É a famosa manobra do borracheiro. Manobra do borracheiro. Esse é o nome mesmo, tá? Manobra do borracheiro. Você tem bicicleta? Quem tem bicicleta aí?
que anda de bicicleta. Eu ando de bicicleta também. Como é que você faz para ver quando fura o pneu, né? Você leva lá no borracheiro e tal, você coloca numa bacia com água. E aí você sabe onde está o furinho, porque vai borbulhar. A gente faz a mesma manobra. Como é que a gente faz então? Eu jogo soro na cavidade abdominal, encho de soro, peço para o anestesista, passo uma sonda nasogástrica e ele injeta ar no estômago. O estômago vai encher. Se tiver um furinho, vai borbulhar o meu soro. Se não borbulhar nada, tranquilo, aspira o ar, tira o soro da cavidade, tranquilidade, certo? Então, ulcerorrafia. Agora, se eu achar por acaso que não é uma úlcera péptica, é um câncer gástrico, aí é gastrectomia. Eu poderia fazer a gastrectomia na úlcera péptica também? Poderia. Seria o tratamento definitivo da acidez. Faria uma antrectomia, tiraria a úlcera junto com vagotomia troncular. Mas precisa? Não precisa. Então você seria muita cirurgia, com todos os riscos do pós-operatório, daquelas síndromes pós-gastrectomias. Vai ver naquela minha outra live lá de úlcera, que eu falei lá de síndrome da gastrite alcalina, da alça aferente, da alça eferente, dumping. Então você evita tudo isso, né? Já que o tratamento com o inibidor de bomba, o omeprazol e a erradicação do H. pylori é muito eficaz. Então a cirurgia, na verdade, não é para tratar a úlcera, é para tratar a perfuração, certo? A úlcera em si ela vai continuar lá e o medicamento que vai tratar. E vai tirar o anti-inflamatório dele, claro, né? E prevenir sempre esse paciente para não ter outros problemas. Tudo bem, pessoal? Então, assim, o abdômen agudo perfurativo eu acho um dos mais fáceis, tá? Então, é um paciente que tem uma clínica muito clássica. Quando cai questão de caso clínico da USP, da Unicamp, da USP Ribeirão, um textão desse tamanho que você sai correndo, né? Essas que eu gosto, você vai marcando lá, porque ele te dá a resposta no enunciado. Tá? Então vai ser uma dor súbita, difusa, intensa. Às vezes ele fala que está tomando anti-inflamatório, fica mais fácil ainda. Chegou rapidamente no pronto-socorro, peritonite difusa, sinal de Joubert, cuidado com o sinal de Chilaidite, né? Que é quando tem uma alça lá e não é pneumoperitônio. O paciente está lá, abdômen tábua, raio-x. Pneumoperitônio. O que você vai fazer? Cirurgia, debridamento das bordas, lavar a cavidade, ulcerorrafia, PET de Graham, manobra do borracheiro. É isso aí que cai na prova. Tá? Então é um assunto muito tranquilo. Tá? Eu vou reativar aqui os comentários para vocês, que a gente tem hoje um tempinho maior para a gente discutir. Então, agora, esse é o essencial do abdômen agudo perfurativo. Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, questões, podem mandar aqui para mim, que a gente vai respondendo. A gente tem pelo menos uns 20 minutinhos aqui para conversar. Tá? O pessoal que entrou depois, obrigado aí, pessoal, pelos elogios. O pessoal que entrou depois, lembrei aqui que agora essa live tem nome, é a live do Hard Work Cirurgia, e a gente vai tocar o terror aqui com vocês esse ano. Tá bom? Então eu tô lá, a gente está junto com o Dr. Fabrício Valois lá da Clínica Médica, e a gente vai ter muita coisa para vocês ainda esse ano. Então vocês acompanhem aqui pelo Instagram, a princípio, acompanhem lá pelo canal do YouTube, tá? Então quem não se inscreveu ainda tem que ir lá e a gente vai passando para vocês as informações ao longo da semana. Na próxima semana provavelmente começa a nossa pré-inscrição para o curso do Hard Work, treinamento para as provas, tá? Então muito importante aí. Então eu queria até saber de vocês que vão prestar prova esse ano, coloca aqui para mim onde vocês vão prestar a prova, né? Qual que lugar que vocês têm mais interesse de passar, do Brasil todo, tá? Vale revalida também, tá? Então vamos lá, pergunta aqui, Rafael. Perfuração de cólon ou delgado, quando fazer rafia, quando fazer segmentectomia? Rafael, tudo depende, tá? Qual que é a doença que nós estamos falando? Foi um corpo estranho? Foi um palito que perfurou? Lava, debrida e sutura. Isso é uma coisa, é uma situação. Tá? É uma perfuração de doença de Crohn? Outra situação. Tá? Então esse é um paciente que você vai ter que ser econômico na ressecção. Tá? O paciente pode fazer intestino curto. É uma perfuração de um câncer? Você vai ter que ressecar com linfadenectomia. Tá? É uma perfuração por facada? Ferimento de arma branca? Né? Então não seria um abdômen agudo, seria um trauma penetrante do abdômen. Depende do tempo. Tá? É um paciente que chegou rápido no pronto-socorro, não tem uma peritonite fecal generalizada,
depende do tamanho da alça. Então, ele pegou até 50% da alça. Teoricamente, você poderia suturar mais do que isso. Você pode ter chance de ter uma estenose, dependendo do sentido. Então, essa sua pergunta tem muitas variáveis, tá? Então, mas sempre se tiver peritonite fecal, normalmente a gente não faz anastomose, tá? Essa aula vai para o YouTube, talvez, tá? Ela está na fila. Vai ter que voltar e fazer cirurgia geral de novo, Joyce? Por quê? Não. Vai se atualizando aqui com a gente, né? Obrigado. Aqui o Vinícius já diagnosticou úlcera perfurada e participar da cirurgia, parabéns. Então você já viu o que eu falei aqui, né? Deixar live por 24 horas? Eu vou deixar, vocês são muito chorões. Cadê? PJC, Paraguai, sempre aqui, beleza. Um abraço pro pessoal aí do Paraguai também. O FMT INEP, aqui o Silvano. Barreto. Toda úlcera do duodenal vem associada à úlcera gástrica? Não. Existe úlcera do duodenal isolada, viu, Barreto? A maioria, inclusive, tá? Então, essa classificação de Johnson são para as gástricas. Então, existe a gástrica dupla, gástrica e duodenal, tá? Então, existe úlcera do duodenal isolada também, sim. Aqui, pessoal, Rio de Janeiro e São Paulo, Sadi, Pedro, mas quais provas? Anrigues, boa. Anrigues é uma prova grande aqui no Brasil, né? De vários lugares, revalida. PSU Minas, legal. PSU, essa aí tá no nosso radar também. Revalida. UFRJ, UFG. Ulcerorrafia é a cirurgia de Heineck-Mikulix? Não, cuidado, tá? Não confunda. O que é Heineck-Mikulix? Heineck-Mikulix é a cirurgia da estenose do piloro. Tá? Então, quando você quer fazer uma piloroplastia, então você fez uma vagotomia, você cortou o nervo vago por qualquer motivo. Tá? Por exemplo, essa uma cirurgia que às vezes antigamente tinha só vagotomia, sem tirar o estômago, para tentar diminuir a acidez. Né? Lembra que lá na secreção ácida você tem gastrina, acetilcolina e histamina. Quando você corta o vago, você tira a acetilcolina. Seria uma forma de diminuir a acidez. O piloro, ele tem um tônus que ele é sempre fechado. Senão você ia ficar tendo refluxo de bile toda hora para o seu estômago. Teria uma gastrite violenta. Quando que ele afrouxa? Ele afrouxa na hora de passar comida. Tá? E quem é que dá esse estímulo para ele? É o vago. Tá? Então, se por acaso você cortou o nervo vago, ele fecha e não abre mais. Então, ele funciona como um ponto de obstrução. Então, nesse caso, você faz a cirurgia de Heineck-Mikulix. O que é isso? É cortar o piloro, então a gente corta ele, é piloromiotomia, você pode cortar até a mucosa, abre todo, tela dentro da luz, só que na hora de fechar, você corta num sentido, só que se você suturar no mesmo sentido, você estenosa. Então você corta em um sentido e faz a sutura no outro sentido. Então aí você faz isso aqui, ó, com a região da sutura, você abre a boca da sutura. Corta num sentido e sutura no outro. Isso que é Heineck-Mikulix. Tem a ver com piloroplastia, tá? USP, legal. Revalida, já saiu na prova prática. Paciente séptico por úlcera perfurada. Então o paciente vai chegar lá séptico, você vai pegar acesso, vai dar volume. Qual que é o tratamento? Cirúrgico. Nada mais a fazer. PSU Minas e o FMG, legal. SUS Bahia, prova grande também, SUS Goiânia, SUS Sergipe, UFMG, muita gente também do Ceará, SUS Ceará e Pernambuco aqui também, muito bom, Paraguai marcando presença, São Luís apenas, legal. Caso de apendicite ou diverticulite com perfuração pneumoperitônio, é qual abdômen agudo? Rubem, perguntinha difícil, hein? Perfurativo ou inflamatório, isso muda algo? Não muda o preço do dólar, Rubem. Não muda o preço do dólar, mas o caso de origem, tá? Se alguém perguntar para você na prova aí, tá? Então vai fazer uma prova de título, alguma coisa aí. Sei que você é um cara estudioso também. Apendicite perfurou é o quê? Abdômen agudo inflamatório complicado com perfuração, certo? Então não vai ser nesse caso perfurativo. Mas isso aí também adianta alguma coisa? Não, só serve para o cara perguntar na prova e querer ferrar alguém. Não muda nada. Na minha prova não cai isso aí não, fica tranquilo. Você não é mais meu residente, agora está mais tranquilo. Úlcera de Dilafoix, não confunde aqui, Lucas. Lesão de Dilafoix é uma... Quando você tem um vaso
um vaso anormal na região do fundo gástrico, lá em cima, tá? Então, é um vasinho, normalmente arterial, que ele fica mais profundo na parede do estômago. A pessoa nasce com esse vasinho mais superficial, então ele está logo abaixo da mucosa. Qualquer acidez que corrói ali, ele já sangra em jato. Isso é a lesão de Laffois. Então, a lesão de Laffois é da hemorragia digestiva alta. Então, o endoscopista pode cauterizar, ele pode clipar, ou você pode ressecar aquela parte do fundo gástrico também, tá? Usar classificação de choque também, professor? Classificação de choque, normalmente, choque grau 1, 2, 3, 4, a gente usa lá no choque hipovolêmico, né? Vai ser importante no abdômen agudo hemorrágico. Revalida. Quanto tempo tem para operar o paciente com diagnóstico no PS que não tem cirurgião e tem que transferir? Quanto tempo tem? É o mais rápido possível. Quanto mais você demorar, mais grave o paciente vai ficar. Tá? Então, quanto tempo tem? Você diz o quê? Até ele morrer e a óbito? Depende da idade, depende de comorbidades, uma série de coisas. Quanto mais você demorar, mais complicações sépticas, né? Oncologia depois da cirurgia, mas só faço mastologia hoje. Então você está tranquila, Joyce. Está só na mama, tranquila, só eletiva, não tem fístula, né? Eu tenho inveja de quem tem cirurgia que não tem fístula. Ingestão de pilha e bateria, isso é emergência, viu? Isso é para o pessoal lá da... Não tem conduta expectante, não tem, tá? Pilha, bateria, isso, você pode... Isso aí lá da endoscopia, tá? Vou me atrever um pouquinho aqui tem muitos amigos endoscopistas, mas tem até nos protocolos lá, né, da endoscopia. Corpo estranho, quando passa do esôfago, já está no estômago, dependendo do que... Se está no esôfago, eles têm que ir lá, pelo menos, tirar ou empurrar. Né? Mas quando engole já foi, dependendo do corpo estranho, eles esperam para ver se sai. Pilha, não. Pilha e bateria, não. Tem que tirar, tá? Tem que tirar na endoscopia ou na cirurgia, porque se abrir a pilha lá dentro, aí é muito grave. Obrigado, Lucas. Contraste oral baritado, contraindicação absoluta? Sim, pelo amor de Deus, tá? Bário é tóxico na cavidade. Provavelmente você nunca viu uma peritonite por bário, é peritonite química bizarra, tá? Então nós não queremos bário, esquece isso aí. O bário é um ótimo exame contrastado para fazer um enema, para fazer um estudo do esôfago, num cara que está em casa, eletivo, sem nada. Ninguém que tem dor abdominal usa bário, certo? Você pode até usar um exame contrastado com outro contraste, né, que não é um contraste iodado, que não é baritado, que se cair na cavidade não tem problema. Mas na úlcera perfurada não tem indicação da gente usar contraste para ver se está perfurado ou não. É que nem você pedir para fazer endoscopia para ver se está perfurado. Aí não tem indicação. A indicação é o raio-x, imagem e eventualmente a tomografia. Obrigado, Thaisa. Obrigado. Um abraço para o pessoal de Rosário também, que me acompanha lá da Argentina. Tá? Nesse caso, o ideal seria antibiótico já no pré-operatório? Sim. Você já indicou cirurgia, tá? Então você vai operar. Então, assim, você não vai me dar antibiótico e dar alta. Tá? Não é isso. Você já indicou cirurgia. Estou esperando arrumar a sala do centro cirúrgico e tal. Já pode entrar com antibiótico, sim. Tá? Normalmente a gente cobre gram positivo, gram negativo e anaeróbio. Já entra com antibiótico. Pessoal de Foz do Iguaçu, USP, Portugal. Estou com alguns alunos de Portugal fazendo revalidação lá. Muito legal. IANSP também, prova boa. Olha lá, equivalência em Portugal em peso aqui. Pois é, o pessoal me descobriu, não sei como, viu? Rosário, na Argentina. De nada. Perguntas, pessoal. Prescrição inclui antibiótico? Inclui. Tá? Então a gente pode questionar várias coisas no perfurativo também. Usa dreno, não usa dreno? Isso é mais para o cirurgião, tá? Então normalmente se drena a cavidade, né? Principalmente quando é duodeno, ali embaixo. Não, tem gente que pode não drenar, se for uma coisa muito simples, muito rápido, tá? Mas normalmente drena a cavidade. Deixa a sonda nasogástrica pelo menos até o outro dia, para não distender o estômago. Tá? E também faz antibiótico. Contaminação, peritonite esse paciente. Tá? Sobral, no Ceará, Cidade Leste, USP, Chapecó, um abraço pessoal de Chapecó. Legal, encontrei o pessoal do Sul também no congresso, lá do CBC, foi muito legal. Pronto-socorro, antes de conseguir encaminhar, antibiótico de escolha.
Aí vai depender do que você tem. É o que eu acho assim, se você vai encaminhar ainda o paciente, deixa o cirurgião ver, tá? Deixa o cirurgião ver e decidir. A não ser que você já falou com ele pelo telefone, já viu que tem pneumo peritônio, tá? Então isso é muito individual. Então tem serviço que faz ceftriaxone com metronidazol, ciprofloxacina com metronidazol, ampicilina, amicacina e metronidazol. Então isso aí é muito de lugar para lugar. Como tratar lesão de Laffois, já falei aqui, Lucas. O endoscopista ele vai cauterizar ou colocar um clipezinho. Pessoal de Assunção. Quando realizar tratamento conservador? Nunca. Nunca. Úlcera perfurada é emergência cirúrgica. Não tem conservador. Tá? Então esquece, não tem tratamento clínico. Deixar dreno, já acabei de falar aqui, né? Então, normalmente, eu gosto de deixar um dreninho lá. Vai muito de rotina de serviço também. Você vai no congresso, você vai ler o artigo, não põe dreno e tal. Quando tem fístula ali é muito grave, tá? Então, é interessante deixar um dreninho sim. A maioria dos serviços deixa dreno. Pode comentar sobre injeção de pilhas, já falei. Emergência, suspeita que ingeriu pilha, vai direto para o pronto-socorro, chama o endoscopista de emergência. Barreto, que viu tabelas de Forrest mostrando 1B ressangrando mais que 2A. Esse não é o nosso assunto aqui hoje, tá, Barreto? Mas qual está correta? Já falei 1000 vezes para vocês. 2A, que é um vaso visível, ressangra mais do que 1B, que é um sangramento em babação, porque um é arterial e o outro é venoso. Essa tabela que você viu aí eu não conheço. 2A ressangra mais que 1B. O que o clínico pode fazer? Pode dar o diagnóstico e chamar o cirurgião. Só seromas, né? Isso mesmo. Tratamento inicial no PS. Soro fisiológico, analgesia, dieta zero, transferência. Boa. Vitória no Espírito Santo. Tem gente do Espírito Santo também. Cadê aqui? Cadê? Cochabamba. Médicos do Brasil estão indo para Portugal. Tem vários, viu, Thaís? Tem vários. Uma prova interessante lá, uma prova prática bem legal. O bom e velho Rocefim Flagil ainda assim, viu? Beijos para Rosário, Tocantins, Chapecó, Santa Cruz, Recife. Quando iniciar dieta no pós-operatório? Essa aqui é boa, tá? Cadê aqui o Maxi? Tem regra? Não. A gente normalmente o paciente vai ficar no próximo dia, pelo menos 24 horas, você está com a sonda nasogástrica ali, mas é um doente que precisa ficar em parenteral, um tempão em jejum? Não, não é. Tá? Então pensa assim, essa coisa da dieta a gente já evoluiu muito, né? Antigamente tinha mais medo. Quanto que você ingere de saliva por dia? Quanto que você produz de suco gástrico por dia? Quanto você produz de bile por dia? Tudo isso está passando ali na sua sutura. Né? Que uma aguinha vai atrapalhar alguma coisa? Não vai, né? O cara não vai comer uma feijoada, mas normalmente depois de 24, 48 horas a gente já libera a dieta, tá? Então não é um paciente que fica em jejum um tempão, não. Ijuí, pessoal da Ijuí, um abraço, Fabinho. Pessoal da residência aqui, me encontraram sim lá no congresso, pessoal muito legal lá de Ijuí. Chilaidite, variação anatômica, não é abdômen agudo, é isso aí, falei aqui. Antibiótico pode mascarar, sempre que você não deu o diagnóstico, o antibiótico mascara o quadro, tá? Numa perfuração não vai mascarar tanto assim, porque tem peritonite química, mas num apendicite vai, e você vai ter problemas, tá? Então, nunca dê, eu fiz um Brasil que eu quero, aí o pessoal que é fã do Brasil que eu quero lá, né, que eu tenho alguns, um dos Brasis que eu quero lá é esse aí. Não é para dar antibiótico para paciente com dor abdominal que não está dado o diagnóstico e a conduta. Já vou operar, já dei a conduta? Tudo bem, já começa o antibiótico. Enquanto eu não dei a conduta, não faço. Antibiótico por quanto tempo nesse caso? Isso aqui é uma polêmica, viu, Eliseu Bruno? Por quanto tempo? Então, assim, existem aqueles números cabalísticos, né? 7, 10, 14, 21. Por que será? Ninguém sabe muito bem, a literatura não explica muito, né? Normalmente se completa o antibiótico. O que a gente vê hoje nas publicações em relação à sepse abdominal, você já tirou o foco? Já lavou a cavidade? Não tem mais nada?
Normalmente, esse paciente ele toma aí 2 ou 3 dias depois de antibiótico e não precisaria mais, teoricamente. Mas todo mundo faz o quê? Completa. 7, 10 ou 14. Normalmente 7 dias, né? Pessoal do ABC, Mato Grosso, Foz do Iguaçu, Tocantins, Argentina, João Pessoa. Ó, o Brasil que eu quero, pessoal. O pessoal lembra do Brasil que eu quero, né? Quando serão as próximas lives? Sábado, às 20h30, horário de Brasília, tá? Barreto perguntando, vai ter PSU Minas no Hard Work? Suspense para você, mas eu digo para você que está no nosso radar, PSU Minas. Provavelmente sim. O valor definido, calma, isso aí nós estamos pensando ainda. Primeiro eu quero saber se você quer fazer. Pessoal de Barreiras, vai ter PSU? Provavelmente vai. Vai acompanhando aí. Pessoal de Caldas Novas, mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Senão eu já vou encerrar aqui, já vou liberar vocês. Hoje é sábado à noite, eu sei que ainda tem muita coisa para fazer. Tem muita questão para resolver aí, hein? Sei. Então olha lá, vamos relembrar. Eu vou colocar aqui para vocês agora, algumas questões diariamente, tá? Então eu quero ver vocês fazendo essas questões e também discutindo aqui comigo. Vamos manter a nossa live semanal, por enquanto, tá? E acompanhar as nossas publicações aí no Hard Work agora na cirurgia. Vamos lá. Existe diferença de úlcera gástrica e duodenal, rafias e gastrectomias? Então, a princípio, Matheus, na úlcera perfurada, a gente faz sempre rafia, sempre sutura. Se você vai fazer gastrectomia ou não, no sangramento é diferente. Quando você tem hemorragia digestiva de uma úlcera duodenal, você vai tirar o duodeno pancreaté? Não. A gente abre o duodeno e sutura por dentro, faz uma hemostasia por sutura. A úlcera gástrica sangrante, normalmente a gente resseca e faz gastrectomia. Sempre que tiver risco de câncer, gastrectomia. Abraço Maringá, Dr. Bruder. Ultrassom em serviço sem raio-x ou raio-x. Ultrassom não é um bom exame para gás. Então ele não vai ser um bom exame para obstrutivo, que tem gás dentro de alça, e nem para perfurativo, que tem gás fora de alça. Tá? Cadê o pessoal de Arquimedes, Rondônia? Um abraço para Rondônia. Tenho amigos lá em Cacoal. Cadê? Questões. O pessoal viciado em questões, né? O assunto do próximo sábado, nós vamos falar de abdômen agudo vascular e também hemorrágico. Vou falar dos dois no mesmo dia. Vamos fechar o abdômen agudo na próxima semana, tá? Sonda nasogástrica após lesão para dieta precoce? É possível, Rubem, é uma boa. Principalmente se for um paciente idoso, que pode ficar entubado, né? Um paciente que você acha que tem uma grande contaminação, que vai fazer um ilho prolongado, deixar uma sondinha nasointeral para baixo pode ser uma boa, tá? Que você já posiciona ela no intraoperatório, né? Então é uma possibilidade também. Normalmente aqueles pacientes jovens que não tiveram muito problema, se deixar uma sonda ali vai incomodar mais o cara na hora de estubar, e também tem um problema que eu gosto de deixar uma sonda gástrica, tá? Aí você vai ter que deixar uma em cada narina, né? Será que é legal? Acho que não. Então, eu gosto de deixar uma sonda gástrica, pelo menos nas primeiras, até o dia seguinte, me deixa um pouco mais tranquilo. Pessoal da UCBOL, Salvador. Olha lá, Thaís, já salvei 2 gestações ectópicas rotas. Vamos falar de gravidez tubária na próxima live, tá? Então aqui, ó, obrigado. Legal, viu? Obrigado vocês aí pela companhia. Então a gente tá aqui, ó, você tá citando aí o Fabrício, a gente tá junto. Tá? E nós vamos fazer, esse é um projeto nosso, separado nosso aqui, que a gente está trazendo muita coisa legal para vocês, está começando, mas eu tenho certeza que vai ser muito diferente. Tá? Então, sempre mantenha aquele foco, pessoal. Estudem, façam os cursos aí que vocês quiserem, estudem, façam o seu cronograma, a gente já falou várias vezes o nosso método de estudo para vocês, mas vai chegando mais perto, você tem que focar na sua prova, você não vai chegar de alegre lá na prova. Você chega lá, um cara que está treinando para fazer o Sul São Paulo, arrebentando o ano inteiro, você chega lá de alegre, nem sabe como é a prova, você não vai passar e o cara vai.
tá? Por mais que você tenha estudado, porque tem coisa que é específica da prova. A mesma coisa na USP, a mesma coisa na Unicamp, a mesma coisa na Anhiggs, a mesma coisa em Minas, no PSU, todos esses aí tem, as provas têm padrão, e nós vamos ensinar isso aqui para vocês, tá? Diagnóstico com história, exame físico, chamei o obstetra, que era... Ó, Thaisa, chamou o obstetra. Normalmente é o cirurgião que opera isso aí, tá? Geral. Tudo bem, o obstetra pode também. Será que ele fez fanistil, Thaisa? Ou será que ele fez laparotomia mediana? Então, você pergunta para o residente da GO do seu hospital e para o residente da cirurgia geral, para o R2, R3, assim, quantas gravidez tubárias rotas cada um operou? Normalmente o da cirurgia geral operou mais, porque quando chega não tem diagnóstico, a paciente está chocada, né? E o GO costuma operar a gravidez tubária não rota, né? Aí dá para fazer por vídeo laparoscopia, dá para fazer até tratamento clínico, né? Não rota, né? Obrigado, pessoal, pelos elogios. A Giovana, primeira vez, seja bem-vinda, Giovana, acompanhe aqui, divulgue para os colegas, vamos passar essa corrente do bem aí para todos, tá? Então tá, pessoal, não tinha cirurgião geral, Thaisa, tá bom, não tem problema. Não, brincadeira, o GO consegue operar isso aí tranquilo também, mas tem que ser rápido, hein? Aí a velocidade importa no abdômen agudo hemorrágico. Grande abraço para vocês, até semana que vem, então, sábado, 20h30, horário de Brasília, você já sabe, está marcado. Quando não tiver, eu aviso para vocês, a princípio está marcado todo sábado. Beleza? E vai acompanhando aqui que tem muita coisa para vocês e a gente vai fazer a pré-inscrição em breve. Grande abraço para todos. Depois não reclama quem perder, hein? Tchau, tchau.